realidade era essa a qual você não se conformava? Que realidade era esta que você que não te comportava mais? CLT? CLT? Um beijo a todos os CLTs do meu Brasil. Bem-vindos. Brincadeira. Estamos juntos. Olha, eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito questionador. Então, eu comecei a dar aula de inglês desde cedo, né? Meus 18, 19 anos, eu já fui contratado por uma escola, desculpa, de inglês. E comecei a dar aula e comecei a questionar, né, o porquê daquilo ser assim, do porquê que a metodologia era daquele jeito. E a história é a seguinte: quando eu comecei a me questionar, inclusive eu lembro que nessa escola eles tinham um lema, né? Ó, se você não está feliz, se você não concorda com a metodologia, crie a sua própria. Eu falei, tá aí, vou criar a minha então. E aí eu peguei meu notebookzinho e comecei a escrever meu primeiro livro, já naquela época, né? Tô falando aí de 2016, mais ou menos. É. E aí comecei a escrever meu livro ali no meu notebook. Estudei muito sobre, né, comportamento, metodologias de ensino, linguística, neurociências, estudei sobre muita coisa. E aí eu saí daquela empresa, fui para uma outra me contratou, uma outra escola de cursos, né, que não tinha só o inglês, eram outros também. E aí, inclusive, conheci uma garota lá, né, me apaixonei por ela e vice-versa, a gente começou a namorar. Só um beijo da Ciara que está assistindo a gente. Tá acompanhando. Tá, inclusive, em casa, cuidando dessas duas crianças que vocês tiveram, que foram os frutos desse encontro, desse casamento. Olha Um aí. beijo da Ciara, Leonardo e Helena. Estão aí acompanhando a gente agora. Continuando. Continue. E aí a gente começou a namorar, noivamos. Resumo da história. Um mês antes, aliás, desculpa, uma semana antes da gente casar, a minha gerente me chama na sala dela. E ó, qual é o contexto? Uma semana antes de casar. Ou seja, aluguel. Tinha acabado de pintar a casa eu mesmo, né? Jogo de panela. Panela, fogão, geladeira, cama. Ou seja, o carnezinho do Paraíba tava, né? Alto já. Tudo parcelado em 10 vezes, né? Não. Sem juros. E aí eu comecei, né? Comprando as coisas. Inclusive na época eu já não estava mais na empresa, já tinha saído, só eu que estava trabalhando. E aí a gente. Essa minha gerente me chamou, esse era o contexto, tá? Aí a gerente me chamou. Falou, ó, Guilherme, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu sei que você está aí à véspera do teu casamento, mas infelizmente o nosso chefe me pediu para te fazer uma proposta. Não tem nada a ver com você, você é um ótimo profissional, é questão da empresa. O ponto é, a gente não consegue mais manter o seu salário. Eu ganhava bem na época, ganhava, né, acima da média. Mas não era lá essas coisas. O professor mesmo não ganha muito no Brasil, né? E aí comecei, aí ela me chamou lá na sala e falou, ó, tem nada a ver contigo, mas a proposta é essa, a gente vai reduzir teu salário pela metade. Você vai para casa, pensa, conversa com a tua noiva, e você me dá um retorno amanhã. Liguei para ela. Ó, eu vou reduzir o meu salário pela metade, você não está trabalhando, e agora? E a gente tá às vezes no nosso casamento. Eu falei, e aí? Ela falou, vamos tocar o barco. É uma mulher. Tá boa, viu? E aí, então tá bom, então vamos. E aí casamos, e aí tava apertado, mas estávamos indo. E aí, pouco mais de um mês depois da gente estar casado, essa mesma gerente me chama na sala dela e diz, olha, felizmente, a nossa empresa está passando um momento difícil e a gente não consegue mais manter você aqui como profissional, infelizmente você está demitido. E eu tinha acabado de ganhar um mês e pouco já. E aí,
que acontece? Quando você é demitido, né? Você recebe ali o teu FGTS, né? Se eu não me engano, são 3, 4 meses de salário. E aí, quando isso acontece, quando ela me demite, eu, eu fiquei num caminho bifurcado, que era qual? Ou eu segurava aquela grana do FGTS e procurava um emprego e ficava sobrevivendo com ele até eu arrumar outro, ou eu colocava em prática a minha loucura. Você lembra que pouco mais de 2 anos eu tinha começado a escrever o livro e comecei a formatar todo o meu business plan, todo o meu plano de negócio ali e desenhar o que hoje é a Phoenix. Tava no papel já. E aí a gente fez uma reunião, nós dois, eu e a Tassiara, e aí eu falei, e aí, o que que eu faço? Falou, não, então vamos colocar essa tua loucura em prática, eu tô contigo. Aí, então vamos. E Quem foi. é mais doido? E fomos. E aí decidimos empreender. Então pegamos esse dinheirinho, que era bem, né, mirrado. Não tem como você abrir uma empresa, né, com salário mínimo, nem com 3 ou 4, 5, que seja. E aí, mas foi o suficiente para a gente imprimir os nossos primeiros livros, comprar um banner, né? Só que a gente não tinha local, não tinha como eu alugar um local. Se implantar uma escola, alugar um ponto, fazer toda uma reforma é muita grana. Uhum. Estão falando aí hoje em dia, uma escola da Phoenix, mínimo aí 250 mil reais para implantar. Então, não tinha essa grana, obviamente. Nenhum banco ia me emprestar. E aí, eu conheci uma pessoa que ela tinha esses cursinhos de reforço. Falei, Guilherme, tem uma salinha ali no fundo, a gente não usa fim de semana, você pode usar. Falei, tudo que eu preciso. Então, a gente só tinha um fim de semana para trabalhar, aliás, sábado e domingo. E aí, durante a semana, né, de segunda a sexta, eu ia para a rua atrás de aluno. Tinha um vendedor de panela antigamente, um vendedor de enciclopédia, quem é mais antigo aí lembra, dos vendedores de enciclopédia. Inclusive eu tive um, minha mãe comprou pra mim. E, e aí eu era o vendedor de inglês, de curso de inglês, né? Nesse calorzinho de Pedreiras, né? Isso aí, 10h30 da manhã, 11 horas. Tava eu lá de porta em porta, né? Batendo nos portões aí, vendendo meu curso de inglês. Foi assim que a gente começou, né? A conquistar os nossos primeiros alunos. Aí conquistamos os 2 primeiros, 3, 4, 5, 10, daqui a pouco tinha 20. Já não comportava mais naquela salinha. Só que o recurso começou a chegar, a gente teve condição de alugar um espaço melhorzinho. Não era lá muitas coisas, né? Era bem precário. Inclusive tinha um apelido da escola. Era o Bequinho. Que era só um bequinho estreito, uma salinha, a recepção e um banheiro só. E aí, mas agora a gente podia trabalhar todo dia. E aí começamos, fomos crescendo, né? Isso eu tô falando de 2018, né? Sim. 2018 e 2019. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Daqui a pouco 50 alunos, 100 alunos. E quando a coisa estava, né? A gente estava começando a ver a coisa crescer, começamos a abrir polos em outras cidades, né? O que acontece em março de 2020, né? Pandemia. Temível Sim. pandemia. É isso aí. E aí todo mundo teve que fechar as portas, né? Inclusive, no Brasil, entre março e dezembro de 2020, foram mais de 6 milhões de pessoas demitidas e quase 1 milhão de empresas quebradas. Nossa. Então, foi um caos, né? Vocês viveram, vocês sabem, tudo fechado. Sim. Só que a gente pensou rápido. E a gente fez um churn, mudamos a estratégia e a gente nadou na contramão, inclusive, da pandemia. Enquanto as pessoas, né, muitas pessoas, inclusive, foram demitidas, a gente contratou. Enquanto muitas empresas, inclusive, às vezes, muitas até centenárias, quebraram, a gente cresceu. Crescemos ao ponto de conseguir custear, né, uma obra, né, no shopping, a nossa primeira escola, sim, posso dizer, oficial, que a gente fez do zero, contratamos um arquiteto, fizemos do jeito que a gente queria.
que é a nossa escola aqui do shopping, né? Inclusive, o primeiro contrato assinado aqui no shopping foi nosso, né? Olha aí. E aí, estamos aí, né? Começamos a crescer. Inclusive, desde que a gente chegou no shopping no primeiro ano, a gente cresceu 300% em relação ao ano anterior, né? Então, e estamos aí, nessa crescida. E é mais ou menos essa nossa trajetória até chegar aqui, nesse podcast. Muito bem, muito bem.